Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Bioestatística. Aproveitem esse momento de isolamento da melhor forma possível, né? Inclusive realizando os exercícios que a gente está propondo, tentando entender esse conteúdo. E hoje nós vamos dar início ao nosso fórum, fazendo a correção do exercício anterior, tá? Então, olha lá a questão. Durante o monitoramento mensal, o veterinário responsável de uma granja comercial de suínos observou que alguns animais apresentavam sintomas compatíveis com uma infecção intra-articular, né? Pensando nisso e pensando em diminuir os gastos, né, os custos, né, perdas econômicas, ele achou que a melhor coisa que ele deveria fazer era um indicador epidemiológico para conseguir entender a extensão desse problema na granja que ele trabalha. O que ele observou? Que 25 animais estavam com um caso compatível de artrite, ou seja, já estavam doentes, e que no momento desse monitoramento, quantos animais que tinham, né? Qual que era a amostra? Existiam 6 animais em cada uma das suas 20 baias. O que a PRO pediu primeiro? A prevalência no momento do monitoramento. Então, se tinham 6 animais em cada uma das 20 baias, é só fazer a multiplicação, 120 animais. E o número de casos novos, colocou lá na formulazinha, número de doentes, casos novos mais antigos, pela a população total, eu faço a divisão, multiplico aqui por 100. Dúvidas? Professora, posso arredondar aqui para 21? Pode, não tem problema, tá? Do jeito que ficar mais fácil para vocês. Lembrando sempre que, por enquanto, a gente vai estar utilizando 2 casas após a vírgula. Pro, como que eu vou interpretar esse resultado, né? Como que a gente vai falar em porcentagem? Não, a gente vai dizer que a cada 100 animais, que é o que a gente está colocando aqui no multiplicador, existem, né, 21 casos novos, né, 21 casos de artrite. Novos não, né, porque a gente está falando em prevalência, tá? Então, a cada 100 animais, existem 21 casos de artrite, tá? Outra dúvida, por quanto que eu devo multiplicar, né, aqui? Isso vai depender muito da população. Eu sugiro que vocês sempre multipliquem pelo valor mais ou menos da população da amostra, tá? 120, se fosse 1.000 animais, multiplicaria por 1.000, que daí quando a gente for fazer a interpretação, fica mais fácil, ok? Letra B, a prevalência no período de 2 meses, assumindo que nesse período apareceram 7 novos casos. Então, a gente já tinha 25 casos e mais 7. Eu ainda estou querendo a prevalência. O que é a prevalência? Casos novos mais casos antigos. Então, vou colocar na formulinha a mesma coisa. Número total de indivíduos dividido pelo número total, né? Eu falei em algum óbito? Não, né? Então, é 6, né? 6 animais por baia, são 20 baias, a amostra continua a mesma, 120 animais. Colocou na fórmula lá, 32 dividido por 120 vai dar 0,26. Vezes 100, porque eu estou falando ali numa centena de animal, né? 26,6. Então, como que eu vou interpretar isso? Aqui. A cada 100 animais, existem 27 casos de artrite, ok? Letra C. A incidência de artrite observada no segundo mês. Então, aqui eu já estou querendo saber um dado só do segundo mês, certo? Então, o que é a incidência? É o número de casos novos que tem de uma doença. Então, eu vou pegar o 7, dividido pela população exposta, que são os 120, não falei em óbito nenhum, e vou multiplicar por 100. Então, no segundo mês, a cada 100 animais, existem 6 casos de artrite, ou 5,6 casos de artrite. Aí a letra D era: apresente as principais diferenças entre os indicadores epidemiológicos de prevalência e incidência. Então, esse exercício eu queria abordar principalmente vocês entenderem que incidência, eu estou falando de número de casos novos, e de prevalência, eu estou falando o quê? Em número de casos novos mais casos antigos, certo? Aí aqui a gente tem essa tabelinha que vocês já têm também nos slides de vocês, pontuando, né, no numerador, no denominador, qual que é o foco e a utilização de cada um desses indicadores, cada um desses indicadores.
Agora, a gente vai praticar. A Pro vai postar, né? Tá postado já aí no fórum, uma lista de exercícios. Eu acho que tem umas 12 questões, 15 questões, tá? Lembre-se, não precisa postar a resposta dessa lista de exercício, tá? O gabarito eu vou disponibilizar no meio da semana, até sexta-feira, tá? Quando vocês tiverem dúvida em relação, qualquer dúvida relacionada a essa lista de exercício, pode estar mandando na sala de café de sexta-feira ou no e-mail da Pro, ou no próprio fórum, tá? Não se apavorem, tá? É para praticar, para entender o conteúdo. Aí a atividade de hoje, né, em relação ao nosso fórum, como a gente está atualmente falando muito do coronavírus, a consequência dessa pandemia, hoje a gente vai utilizar os dados nacionais. Então, a Pro pegou os dados de sábado, disponíveis em sites oficiais, e a gente vai estar fazendo algumas contas. Eu quero que vocês leiam com calma para realizar esses cálculos e, como futuros profissionais da área da saúde, né, qual que vai ser o posicionamento de vocês em relação a isso? Visto que a epidemiologia é o estudo de populações e a gente está tendo um caos atualmente na nossa população nacional, certo? Se tiverem dúvidas, pode mandar no fórum, pode mandar na sala de café, pode mandar no e-mail da Pro, ok? Até mais!